Olá, sejam bem-vindos ao Baião de 2 Bits, episódio 26, season finale da nossa primeira temporada, né? Com direito a mini retrospectiva. E eu sou o Jeff, e estou aqui com meu amigo Michael. Estamos aí, o último episódio aí da temporada. Rapaz, olha, Aninho, vou te falar, hein? Realmente, olhando pra trás, cara, como teve drama, eu fiz muito drama. Eu fiz muito drama, cara, impressionante, cara. Batemos todos os recordes. Muito draminha, Drama Queen. Drama Queen. Drama Queen, eu fui. E o final do ano, rapaz, chegou voando, né? Impressionante. Pra mim, esse dezembro aí, a gente já tá aqui na metade, né? Sim. E as últimas três semanas, rapaz, o negócio voou. Cara, eu acho que foi um efeito colateral da nossa passada no departamento médico. É verdade. A gente entrou naquelas câmeras criogênicas, né? Quando é tipo aquilo, aí você sai. Rapaz, até o trabalho tá indo rápido. Hein? Tá estranho, isso é verdade. Mas então vamos lá, sem mais demoras, vamos para o episódio final aí, né? Dessa temporada aí. Vamos lá. Essa semana tá bacana. Então vamos começar com o Bacon no Baião, né? O momento que a gente fala sobre os posts da semana. Post de segunda-feira, rapaz. Já começou com polêmica, hein? Sim, porque, né, é uma história de liberdade. Pós-tapa Primeiro filme pós-tapa. Primeiro filme pós-tapa que todo mundo fala, isso aí é um truque pra ganhar Oscar e tudo e tal. Então, é aquela coisa, né, um lançamento que já estava sendo bem esperado, né, antes na Apple TV Plus, né, e, poxa, Will Smith, uma história, né, com uma temática muito relevante, importante, né? Uma super produção e tudo. E, bom, então, aí a gente tem que entrar nos detalhes, né? Assim, porque a gente tem vivido, né, como eu comentei no post, um período curioso, né? Porque alguns movimentos, como eu diria... ai meu Deus do céu, seriam movimentos que começam como uma revisão, mas eu acho que não seriam conservadores, seriam até repressivos de alguns, seriam interessantes se fossem repressivos de alguns sentidos negativos, né? Como infelizmente o aumento dos casos de preconceito, né, racial. Infelizmente a gente tem vivido períodos anti-iluministas, né? Como alguns têm falado, né? Período de retrocesso, né? Infelizmente sim. Isso, é um terraplanismo que vai muito além, né, da ciência, né? Infelizmente. Então, alguns temas realmente precisam ser revisitados, né? E um deles, definitivamente, é a questão da escravidão, né? Então, às vezes é até curioso, como eu sempre comento, que o termo escravo, na verdade, vem da raiz latina de eslavo, né? Então, no início, os escravos eram geralmente brancos da região, inclusive ali do leste europeu, né? Ucrânia, e isso até é mostrado um pouco no Vikings, né? Então, assim, a escravidão moderna, entre aspas, né? Assim, porque tem a antiga, que aí vários povos faziam isso, né? E, infelizmente, né, aí tem como explica aquele excelente filme, O Conde Negro, ele fala sobre a expansão, a coincidência da expansão do Islã na África, né? E a expansão do comércio negreiro, né? Os patrícios, né? A Inglaterra, né? Potências europeias, né? Fizeram muito dinheiro vendendo pessoas, né? E como isso realmente moda muita coisa da nossa sociedade, não só a nossa, como eu diria que boa parte do lado Ocidente e Oriente também, né? Assim, Oriente Médio.
a África, infelizmente, sofre ainda as consequências disso. Aí tem uma série de questões sobre ações positivas, enfim, né? Mas o ponto é que essa história, né, do que se trata o filme, né, é uma história baseada em fatos reais, só que aí a gente tem uma divisão, né? Tem os fatos reais oficiais e os fatos meio que lendários, né? Sobre o Peter chicoteado, né? Que É o papel do Will Smith, né? No filme. Exatamente. Só que na época ele ficou. O pessoal confundiu o Peter com o Gordon, né? Que era um colega, um amigão dele, que ele desde o tempo de fuga. E aí as pessoas confundiram. E essa pessoa ficou famosa pela uma foto realmente bem impressionante que ele tá de perfil mostrando as costas todas machucadas, né, de açoites, né, repetidos. E aí aí nisso há um certo consenso que de fato ele sofreu essas chicoteadas, né, foram tão graves que ele ficou 2 meses, né, em coma. E o pior é que o próprio dono, né, que era o coronel, eu esqueci o nome do dono da propriedade, demitiu o Catapaz, né? E porque ele danificou a propriedade dele, né? E aí ele ficou meio doido no início, né? E aí contam alguns documentos que ele relatou que queria atirar em todo mundo durante 2 meses, aí depois de 2 meses ele voltou ao normal. Só que o que ele foi percebendo? Que ele foi percebendo que ele estava cansado de enterrar os colegas dele, né? De exaustão, porque era uma plantação de algodão. E ele falou, cara, se eu seguir assim... E ele tava arrumando confusão, né? Então, um acidente ia acontecer fácil com ele, né? E então, ele falou, cara, a única saída é eu fugir, né? E aí ele decide fugir quando ele ouve a notícia de que Lincoln tinha assinado aí o ato de emancipação, daí o nome do filme, né? Em 1º de 1863, né? E ele decide fugir rumo às tropas de Lincoln, né? E a promessa era que quem chegasse lá ia ganhar liberdade. Só que depois de ele passar 64 quilômetros de pântanos, sabe, propriedades, plantações, tudo nas piores condições, né? Passar fome e tudo mais, enfrentar animais silvestres e o próprio pântano, né, que é cheio de possibilidade de você morrer fácil, né? Uhum. Ele conseguiu chegar nas tropas e chegando lá o pessoal falou, olha, na verdade não é bem assim. Ou você trabalha nas fazendas do estado, que era onde ele a chamada União, né? Que era o que foi o que era o Estado americano e que virou, né, o norte, né, praticamente o meio norte contra o sul, né, que eram os confederados, né, que eram eles chamavam de colônias rebeldes, né. E aí ou você trabalha nessas fazendas ou você entra no exército. Aí ele falou, não, eu prefiro entrar no exército. E aí ele começou um treinamento e tudo, e já entrou. Isso tudo que eu tô falando é a história oficial, né? Essa é a história verídica, né? Isso. Tá. E aí, e aí ele entrou no 1º Batalhão Negro, né? Em combate, né? Que eles foram participar de um cerco de um forte que, tipo assim, era praticamente morte certa, né? E foi a estreia, né? De um regimento negro, né? E que no final, depois de muitas baixas, né? Porque todo mundo sabia que lá era suicídio, né?
eles no final eles conseguem capturar lá o ponto e tudo mais, né? O Porto Hudson, né? Entendi. E aí que acontece? Aí né, na história oficial se sabe que ele participou e teve uma participação com louvor, tá? Militar. Daí pra frente a gente não sabe o que aconteceu mais com ele. Uhum. E o filme? E o filme conta outra história, que é a história da lenda do que aconteceu, entendeu? Então, o que eu contei não é um spoiler. É isso que eu ia falar. Eu falei assim, mas você contou a história inteira, eu já... Não. Isso aqui é a história oficial. Aí a pessoa vai poder ver lá no filme outra história, que é a história que ficou famosa quando aí isso não é. Isso tá no trailer, tá, gente? Isso é a história que foi no jornal abolicionista que tava a foto, né? Uhum. Então, o que a gente vai ver no filme é a lenda, né? Do que e que realmente carece de estudos que falam que não foi bem assim, né? Entendi. Mas do filme em si, gente, que filme interessante, porque há problemas de arte, construção, roteiro, e o detalhe mais importante, que depois eu vou falar, só que eu acho que é um dos casos onde a pessoa tem que ver o todo, né? A mensagem tem vários detalhes que meio que resumem como era a realidade, né? Lembram quão absurdo era, né? A escravidão, toda a visão de mundo que sustentava aquele modelo. Realmente, pela história, né, que você contou, parece ser uma história que justifica, né, essa adaptação para uma obra dessa, para o cinema, talvez não só para o cinema, mas um seriado, enfim, alguma coisa, né? Mas que digna de adaptação, porque é uma história bem impressionante mesmo. Sim, não, e tem um detalhe, né? Eu entendo a escolha que muita gente reclamou de, mas não foi igual ao que aconteceu. Gente, ele aproveitou essa divergência entre a lenda e o oficial para até resumir algumas coisas que sim, acontecia lá e aconteceu muito aqui no Brasil, né? Então tem uma série de detalhes que você fica assim, cara, que bem bolado, sabe? Mas contudo, entretanto, realmente tem algumas coisas que, poxa, a escolha de filtro preto e branco, poxa, você vê o filme em 4K e, sabe, será que foi uma boa ideia fazer algumas coisas? Que eu até brinquei e falei assim que o cara, o Antônio Fuqua, ele tentou imitar o Naruto, né, com o regresso, né? Não conseguiu. Não conseguiu mesmo, sabe? Porque não é muita pegada. O Anthony Fuqua é um excelente diretor, mas ele é mais da pegada de ação, né? Exatamente. Pegada você de vai policial ver isso. E tal, essas coisas. E ele tem esses que é até engraçado, esses surtos no filme, entendeu? Você fica assim, tinha que ser o Fuqua. Mas tem esses surtos no filme, sabe? Que eu acho que até o Will Smith até achou bom, né? Mas, e por falar no Will Smith, a pergunta que não quer calar. E ele no filme, como é que tá? Cara, tá muito bem. Tem momentos que ele é um ótimo ator, né? Mas esse filme, você sabe se ele filmou pré-tapa ou pós-tapa? Então, ele filmou ao longo do tapa. Por que aconteceu? Pois é. Porque que aconteceu? A produção desse filme aconteceu muito. Ele até brincou, eu até deixei o link do filme falando sobre os detalhes, né, da produção, que teve Covid, né? Teve furacões, trovões, chuvas torrenciais. Então, toda a produção demorou 5 meses além, sabe? Então, só o furacão Ida atrapalhou mais 5 semanas, entendeu? E ele mesmo comenta que, tipo assim, cara, eu nunca vivi isso na minha vida, né? De um atraso tão grande na produção.
Mas tem uma parte do filme que eu acho que ficou meio. Cara, ele estava atrasado, mas ninguém queria trabalhar com ele. Né? Então ele ficou meio tóxico durante o período, né? Entendi. Eu acho que com esse filme, eu acho que, cara, ele fez uma excelente atuação. Eu acho que ele só erra em um outro ponto, e aí eu acho que aí a culpa vai meio compartilhada entre o diretor e o roteiro, né? E eu acho que o pior mesmo, que na minha opinião, eu falei assim, poxa gente, e dá para entender que eles queriam, talvez realmente aí a gente tem que reconhecer aquela vontade de pegar um Oscar, né? Eles queriam fazer o filme e deveria ser uma minissérie. O certo seria que deveria ser uma minissérie, porque o filme ele tem um problema. Ele começa com a fuga, não, na verdade, primeiro o contexto, aí depois a fuga e depois a guerra, entendeu? Então são 3 filmes em um, entendeu? E, poxa, dava para fazer uma coisa melhor, mais bem explicada, num contexto melhor, que acontece, tem muita coisa rica nessa história que não passa batido, sabe? E quem conhece, outra, né? Depois percebe. do tapa, eles podiam falar assim, sem chance de você aqui ganhar Oscar, então vamos... Exatamente. Exatamente. O que é irônico, né? Podiam ter mudado, né, o plano. Exatamente. E com certeza tinha material para isso, sabe? Poxa, o Will Smith tá muito bem. O rapaz que faz o vilão, né? Que é o Ben Foster. Ele tá. Muita gente falou assim, pô, sério, de novo você vai fazer um vilão, né? Mas não, eu achei que ele tá. Mas ele fica bem no papel de vilão. Sim, ele tá bem no papel, ele tá bem no papel. Então, poxa, cara, eu acho que era uma história que podia render no mínimo, vamos lá, uma minissérie de 3 capítulos, pronto. Um capítulo para cada uma dessas fases, pronto, cara. Eu acho que o resultado ia ser muito melhor. Eu acho que, resumindo, é uma obra muito interessante, principalmente para o pessoal mais velho, porque, como eu comentei, teve um comentário no IMDb que eu fiquei chocado, que ele falou assim, não, é uma história que aconteceu há 150 anos atrás, gente, como os árabes falam, né, você planta uma tâmara para você não colher, você não vai colher essa tâmara, quem vai colher porque a tâmara demora entre 100 a 120 anos para começar a dar fruto, né? Então, esse tempo de 150 anos é muito pequeno. É tanto que no Brasil a gente foi o último país no Ocidente, né, a abolir. E quando aboliu, a monarquia caiu, né? Mas também é monarquia, né? Enfim, isso vai render outros episódios, né? E a República um dia a gente conhece, quem sabe, não sei. E aí é aquele ponto, né? Tem gente que há pouco tempo tinha um avô que era escravo, né? E agora a gente tem bisavô, então não faz tanto tempo assim, tá bem presente, né? É um assunto que eu acho que sim, tinha que ser revisto, né? E ser lembrado, né? E respeitado, então, né? Ser recebido com o devido respeito, porque é um assunto sério e não deixa de ser atual pela questão do preconceito racial, né? Como você falou no início, é uma coisa que infelizmente ainda está afetando a sociedade, né? Então... Sim, sim. E para finalizar, né, cara, fala demais com aquele clássico de 1989, cara. Denzel Washington novinho, entre aspas, no Templo de Glória, cara, filmaço. Com o Matthew Broderick, lembro desse. Isso, exatamente, cara, excelente, filmaço. E os dois filmes se falam muito, sabe? Então vale muito a pena, cara, filmaço. Filmaço. E esse foi tá lá na Apple TV Plus. E esse foi o post de segunda-feira. E aí a gente já veio pro outro post de quarta-feira. Que aí. Porque essa semana a gente teve uma pequena mudança aí por conta dos Homenzinhos Azuis, né? Que chegaram no cinema aí. Acabou que você pegou o post de segunda e quarta, e aí por conta da estreia lá do Avatar, né, o Avatar 2, eu fiquei com o de sexta, mas foca aí.
Não, foi top, pô, não, sem dúvida, valeu muito a pena. E é o Menu, que é um, é um filme muito louco. Que pensa num filme bem sapatinho verde. Esse aí Então, caiu na pessoa certa. É sapatinho verde mesmo, cara, porque ele é um filme que propõe, né, discutir arte, o papel da arte, as diversas formas, o consumo, né, a produção, o consumo e o público, né? E se existe ou não regras, quem é que dita, né? E gente, que filme diferente, vamos dizer assim, né? Que é um filme que mistura humor negro, olha aí ó, o termo errado aí, né? Usa humor negro, é bem ácido em alguns aspectos, tem violência. Ah, esqueci de falar em Emancipação. É um filme bem violento, tá? Esqueci de falar isso, é bem violento. Tá. Tem bastante. Eu já ia esquecendo. O Menu tem suas cenas de violência, né? Mas o foco mesmo é esse exercício de perguntar o que é arte, como é que a arte está sendo consumida hoje, como é que a arte. Será que a arte sofisticada é realmente superior, entendeu? Existe um chamado ou não? Existe a arte inferior, fast food, né? E eu acho que toda essa discussão, claro que liga com aquela coisa do Martin Scorsese, né? Com aquela entrevista lá de 2019, longínquo 2019, né? Longínquo, que falou lá que filmes como a Marvel não são cinema, né? E aí veio a pandemia, e aí veio o problema da academia com o público, né? Que não estava conseguindo um público ou resposta, ou o pessoal realmente reclamava, poxa, mas esse filme eu não gostei, e vocês adoraram, né? Que é um problema que não é de hoje, né? Foi piorando, né? Assim, ao longo do tempo. E o que fala o filme? O filme o filme é sobre um chefe que organiza numa ilha, né, um restaurante todo especial, uma experiência única para um grupo muito pequenininho de pessoas, né, que vão pagar bem caro por isso, né? Entenda como quiser, né? E dentro desse grupo tem a Anya Taylor-Joy, né, que tem a personagem dela. Gosto muito dela. Pois é, que ela realmente é interessante, cara. Como ela consegue. Ela tem uma atuação bem bizarra no último que eu tinha visto. Foi no Amsterdã, né? E aí ela tem uma participação como Margot, que é um personagem bem diferente, sabe? E que é engraçado, quem ia fazer o papel é a Emma Stone, né? Que por um problema de compatibilidade de agenda, ou acho que a Emma Stone também tá dando um tempo, né? A questão pessoal dela e tudo. Então ela caiu pra Anya Taylor-Joy, né? E o Ralph Fiennes, né? Que faz o papel do chefe maluco lá, né? Que ele pensa num chefe que tem um controle da equipe, uma organização militar, sabe? Ele tem uma visão de mundo bem, sabe, cartesiana, né? Mas por que ele tem essa visão de mundo? É interessante pra caramba. O personagem vai descobrindo e como isso liga com muita coisa que das diversas formas de arte. No caso, no filme, ele faz a ligação direta com a cozinha de alta performance, né, a alta cozinha, né, mas não é muito difícil de você extrapolar para cinema, livros, música, né, não é muito difícil de você extrapolar, e realmente o filme é carregado de metáforas, né, e símbolos, né, inclusive tem um personagem que é o do Nicholas Hoult, né, que Hoult, como um bitolado lá, o Tyler, que o bicho sabe tudo como é que é feito, que ele acompanha em tudo, mas você vai ver que tem limitações essa visão de mundo, sabe? Então é um filme
bem acadêmico, por um lado, né, assim, mas é um acadêmico que eu acho que é uma discussão acadêmica que o filme consegue jogar para um público em geral, para falar assim, vem cá, será que um filme bem sapatinho verde, será que ele tá satisfazendo, sabe? Será que ele está atingindo? Será que as pessoas. Será que o público está preguiçoso? Tem uma parte do filme que o próprio filme se critica. Entendeu? Tem isso também. Então. É um filme bem louquinho, sabe? Mas eu curti pra caramba. É um filme bem-vindo, sabe? Eu acho que é um filme super bem-vindo. Assistindo no cinema, a reação foi muito estranha. Mas, enfim, mas é diferentão, sabe? Tá aí um bom filme pra. Eu acho que daqui a pouco ele chega no stream, mas eu acho que sim, vai virar uma referência clássica, né? Com certeza, né? E esse foi o post de quarta, né? E, né, o grande, né? O post de sexta, Avatar, o Caminho da Água, que não é da Caesb. E aí? E aí? Agora eu deixo com você. E aí? Pois é, então, aí chegamos aí no momento aí esperado, né, por todos, finalmente estreando aí o segundo filme do Avatar. A gente teve aí o primeiro filme, você lembra, rapaz, em que ano que foi? Foi em 2009, cara, que estreou o primeiro Avatar. O James Cameron, ele a cada filme ele espera mais tempo para chegar no próximo, né? É impressionante. Impressionante. O cara, ele tá se superando. Do Titanic pro Avatar foram 10 anos quase também, né? E aí o Avatar pra continuação 13 anos. Então, uma pequena retrospectiva aí, né? O primeiro Avatar, a gente não precisa falar muita coisa, né? Foi um filme que revolucionou a indústria cinematográfica. E isso não foi só, assim, pela questão da bilheteria, né? Porque ele foi, durante muito tempo, foi o filme com a maior bilheteria, tinha passado de 2 bilhões, né, de dólares de bilheteria no mundo. E aí foi passado lá pelo Ultimato da Marvel, só que depois a China resolveu voltar de novo ao Avatar e o Avatar voltou a ser reestreou aí esse ano, né? E aí voltou a ser o filme com a maior bilheteria de todos os tempos. Mas não foi só por isso, né, que ele trouxe essa revolução para o cinema. Ele foi principalmente pelas questões técnicas, né, dele, que foi a questão da qualidade dos efeitos visuais e do uso do 3D, né, de projeção da maneira correta, porque a tecnologia 3D já existia no cinema. Não é coisa nova, na verdade já existe há muito tempo. Só que nunca tinha sido usada dessa forma, né, como foi com o primeiro Avatar lá em 2009. Então, foi uma revolução que não só no cinema, isso entrou nas nossas casas, porque virou moda esse negócio de TV 3D, então tudo era 3D, tudo tinha que ser 3D, aí começou aquela coisa, porque aí os filmes passaram a ser convertidos para 3D e não era a mesma qualidade, né? Todo mundo esperava que ia ser um Avatar, mas não era. Então, a gente teve alguns filmes que foram feitos pensando-se no 3D, né? Como aquele Hugo, Teve alguns filmes legais aí que foram feitos pensando em 3D, mas foram poucos. Desde Avatar, muito poucos. E aí, depois disso, né, depois que a poeira baixou e tal, meio que sumiu o Avatar, né? Aí o James Cameron não sabia se ia fazer e tal. Depois veio aquela história, não, a gente vai fazer várias continuações. Aí eu já fiquei meio assim. Isso já tinha se passado vários anos, né? Foi. E eu tenho que falar aqui que eu sou um grande fã do James Cameron. Gosto de todos os filmes deles, até do Pequenas Assassinas Voadoras 2. Que na verdade, coitado, ele foi até demitido daquele filme, não dirigiu todo. Mas eu sou um fanzaço de carteirinha do James Cameron, eu gosto demais dele, do estilo de direção, do estilo dos filmes dele, né? Mas ele veio com essa ideia de fazer 4 continuações, né? E aí ia estrear lá em longínquo 2017, né? Que ia estrear o primeiro, só que foi atrasando, veio pandemia e tudo, e aí a gente veio parar aqui em 2022, chegando na continuação, né? Tão esperado o segundo filme. E aí a pergunta que não quer calar, e o Avatar continua relevante? A resposta é um sim, enfático, porque
quando a gente foi ver o filme, né, no cinema, e do jeito que tem que ser, né, um filme que precisa ser visto no cinema, Sim. e você vê de cara, né, que o filme ele continua relevante, não só pela questão, mais uma vez, né, do patamar dos efeitos digitais, que ele eleva, né, o sarrafo agora para muito acima, mas também questão de entretenimento. Assim, o James Cameron continua sendo um diretor rei do blockbuster, né, o cara que sabe fazer um blockbuster bom, com história boa, com ação boa. E também tem um plus a mais aí, que é a questão da mensagem sobre as questões ambientais, né, do que a gente vive, todo mundo sabe aí, por mais que tem gente que negue que não existe, o nosso planeta está passando por mudanças climáticas e tudo, e tem muitos questionamentos, né, se isso não vai talvez levar até a nossa extinção. Então, ele traz, e ele é um ambientalista, ele é um militante disso, então ele traz muitas coisas disso para a história, e são questionamentos atuais, né, bem relevantes. Então, o filme continua assim, atual, relevante, né, e vale muito a pena, com certeza. E aí, a questão da história agora, né? É uma história que pega diretamente de onde parou o primeiro, só que ele começa dali e aí já vem para um longo período de exposição que explica aí como foram, sei lá, os próximos 13 anos, digamos assim, né? Mais ou menos isso. Como é que foi a questão do Jake, né, da Neytiri lá formarem a família dela, família deles, né? Eles tiveram filhos e tudo, e aí tem um longo período inicial no filme que conta essa história, essa questão da família dos dois e tal, e aí eles estão lá felizes da vida na floresta e o povo do céu, né, Das retorna. estrelas. O povo das estrelas retorna. E aí isso aí quer dizer, voltam os humanos lá para explorar de alguma forma o planeta, aí vai gerar um conflito que tem um foco na questão dos recursos naturais, só que em paralelo a isso, você tem uma trama extremamente focada na família, né, do Jake e da Neytiri, na família dos Sullys, que visa a questão de acabar com os dois, porque eles são considerados os principais, principalmente o Jake, né, que é considerado o principal líder da insurgência e da resistência dos Na'vi, né, no planeta, na Lua, quer dizer, de Pandora. Então, a trama é nesse sentido, né? E aí o que acontece, né? Você tem uma história bem criada, que, como eu falei, assim, é uma história legal, né? Porque você tem essa questão da construção da família, e aí a dinâmica familiar é bem construída, você tem personagens interessantes que são apresentados, né? Ficou bem legal isso, ficou uma coisa também fácil das pessoas se relacionarem, porque, né, ninguém é filho de chocadeira, todo mundo veio de alguma família, né? Então é fácil você se relacionar com essas coisas e tudo. Tem essa questão do meio ambiente, né? Como eu falei, né? A importância do equilíbrio, crueldades da má exploração dos recursos naturais. Ele toca bastante nisso. A trama é bem legal. Só que o que acontece? Eu acho que o James Cameron pesou a mão em algumas coisas na história aí. Eu acho que ele é um cara que, famosamente, ele gosta de trabalhar sempre com as mesmas pessoas, e é compreensível isso, é normal. Ainda mais o cara vai ficando mais velho, né? Não vou ficar aqui buscando gente nova e tal. Só que, antigamente, isso não afetava tanto os filmes dele, hoje está afetando. Então, ele insistiu em trazer de volta algumas pessoas do primeiro filme, inclusive que tinham morrido no primeiro filme. E isso eu achei assim que pesou na trama, porque esvazia bastante, né? Além de ficar forçado, eu achei que a justificativa talvez não foi tão boa, né? É lógico que assim, a gente não pode também esquecer que ali tem montanhas que flutuam, mas mesmo assim, Não, mesmo assim, ficou forçado. E aí esvazia o significado da morte das figuras-chave nessa franquia. Porque o cara morre e pode voltar a qualquer momento. Não tem significado. Então, para quê? Né? Para quê? Então, a forma como foi justificada
E também pela questão de trazer de volta a Sigourney Weaver, só que dessa vez como um adolescente. Não deu certo, assim, a voz dela é uma voz de mulher adulta, ela não pareceu adolescente, né? Porque ela faz o papel de uma das filhas lá do Jake, que por uma circunstância lá, ela tem um parentesco com a personagem da Sigourney Weaver, né? Então, eu achei que ficou forçado, né? E aí, além disso, o que pesou na história também foi a questão da duração, eu achei. Ficou muito longo, poderia ter sido um pouco otimizado, evitasse repetir os mesmos instrumentos lá do núcleo adolescente, né, dos filhos do Jake lá, eles ficam sempre arrumando confusão para andar com a trama e partir para o quebra-quebra. Então, isso foi chato pra caramba. Toda hora a mesma coisa. Então, isso aí eu também achei que o filme poderia ter cortar ali pelo menos meia hora. Isso falando em termos de história, porque em termos visuais, o filme é um deleite. É impressionante. E você não sente o tempo passar em termos visuais, porque assim, né? Verdade. Se você fica igual o Bob Esponja calça quadrada no cinema, né? Depois de verdade. 2 horas e meia, quase 3 horas e meia de filme, os seus olhos ficam assim, eu quero mais, porque o filme é um deleite para os olhos e em termos de ação, como eu falei, o James Cameron é o cara ainda. Ele tem algumas das cenas de ação desse filme, de batalhas mais impressionantes que eu já vi no cinema, é um negócio de louco. Cara, e você fica assim, cada tomada que ele faz, né, principalmente porque tem essa questão da água, então, porque, né, na trama, o Jake e a Neytiri vão se refugiar, né, porque estão sendo perseguidos numa das tribos da água lá, dos Na'vi, e aí a grande parte do filme se passa no ambiente aquático, então, cara, nunca vi uma água tão bonita no cinema, uma coisa de louco. É impressionante. E os efeitos especiais, né, eles fazem os filmes da Marvel parecer desenho de giz de cera. É impressionante. Assim, a Marvel levou uma tijolada nas costas do James Cameron, e olha que assim, é tudo Disney, né? Mas é impressionante, parece que assim, a Marvel, os estagiários que fazem o efeito e o James Cameron pega só os top. Na verdade não é porque você vê que a Marvel é uma linha de produção, ela tem que sair assim, toque de caixa, e inclusive às vezes quase trabalho escravo, né, pelas histórias que a gente vê aí. Porque o filme é 90% de efeito e tem que sair em 2 anos. O James Cameron tá fazendo esse filme, sei lá, 8, 9 anos. Então ele se dá ao luxo de falar assim, eu só vou lançar quando tiver perfeito. E realmente, você quase não vê nada de errado. É impressionante. Visualmente falando, o único ponto negativo que eu colocaria aí seria a questão do 3D do cinema em si. Eu achei que não teve a evolução que eu esperava. Não sei se porque a sala que a gente foi não teve upgrade, porque a gente pegou aquela sala com 3D bem basicão, né? Sim. Não sei se é isso, se talvez nos cinemas mais modernos e o efeito ia ser bem melhor. Eu achei que não teve nada que ofuscou o primeiro filme, no sentido assim, de efeito, de falar, nossa, isso aqui é outro mundo. Eu acho que teve uma pequena diferença na questão do frame rate, que você via que variava em alguns momentos ali e tal, para ajudar nessas cenas. E não me incomodou, muito pelo contrário, mas assim, eu esperava mais do 3D, mas não quer dizer que não seja bom, continua sendo um 3D excelente, né? Em termos de elenco, né, como eu falei, a gente tem retorno de muita gente, inclusive quem tinha morrido. E aí você tem o Sam Worthington, né, a Zoe Saldanha, que são os protagonistas, né, Jake e Neytiri, eles assumem um pouco mais de uma posição de menor destaque, eles só brilham mais nos momentos de pancadaria, os momentos mais épicos, né? Quem toma a frente é o elenco Malhação dessa vez, né? São os filhos deles, e às vezes a gente perde um pouquinho a paciência com isso, porque o filme repete, como eu falei, algumas coisas, né? Tem aquele filho rebelde que né, é chato, chega, já deu. Então, assim. Realmente. Mas, e tem, né, mais um colaborador aí do James Cameron que tá voltando, a Kate Winslet. Ela tá quase irreconhecível, eu achei, pelo menos, porque até a voz dela, ela botou de uma forma bem mais animalesca, né, eu achei. Sim. Mas esbanjando talento, como sempre, né? E você vê um pouco dos traços dela ali no
no personagem, mas tá bem escondidinha a Kate Winslet lá. E é isso, né? Assim, você tem um filme, né? Que é uma experiência inesquecível, né? Uma coisa, um deleite visual mesmo. Se como eu falei, né? Se a duração gera um cansaço físico, né? Ela também vai levar, assim, quem gosta, né? De cinema, quase às lágrimas dessa questão visual, né? Pela experiência visual. Então, tempos em que a gente está vivendo aí de streaming dominando, né? E muitos se questionando se isso vai acabar com o cinema um dia, ou não, se isso é o fim do cinema. Eu acho que não, eu acho que a gente vive ciclos e as coisas começam e terminam e depois voltam de novo. O cinema é assim. Mas com certeza esse filme é uma ótima motivação para você sair de casa e para vivenciar a magia, né, do cinema, porque ele te dá esse entretenimento, ele não decepciona, muito legal mesmo. James Cameron, mais uma bola dentro dele. E aí, para fechar, fica aquela pergunta: vai rolar as 4 continuações mesmo? Será? Tudo depende, né? A recepção foi boa da crítica, a nota tá boa lá no MDB por enquanto. Eu acho que tudo depende da bilheteria. Se eles chegarem de novo nos 2 bilhões, aí o cara vai falar: beleza, James Cameron, manda ver, próximo. E ele já filmou, acho que 2, tem que filmar os últimos 2. Então, teoricamente, ele já tem história, né? Já tem tudo pronto. Então, isso com certeza ajuda, facilita, você já tem tudo planejado, mas como em tudo, no capitalismo, depende do retorno. Se a bilheteria for monstruosa, vamos lá, próximo Avatar daqui a 2 anos, teoricamente, né? Se não atrasar de novo. E vamos lá, se também for de novo, eu não sei o que mais que ele tem de tirar desse, porque ele já foi na floresta, já foi na água, e agora? Vai ser espaço. Tribo subterrânea. Provavelmente. É subterrâneo e o espaço. É o que tá faltando, né? Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. De qualquer forma, fica aí essa dúvida e vamos ver. O fato é que este filme é recomendável, vale muito a pena e tem que ser visto no cinema. Não, censura 13 anos, né? E outra coisa também aliás, é engraçado que muitos sites, não, o melhor filme que já foi feito no planeta. Não é pra tanto. Eu falei, não, gente, né? Outra coisa também gente, é um filme longo, são 3 horas e 15, mais ou menos, né? Assim. Isso. E eu fiquei de cara que para ele conseguir esse sucesso, então ele tem que superar esse problema, né? Porque você tem menos sessões por dia, né? Exatamente, né? E não é todo mundo que tá. Principalmente, eu acho que pós-pandemia ainda mais, né? E aí esses ciclos da pandemia que vão e voltam e tudo, e aí isso complica, né? Vamos ver como é que vai ser. Sim, eu acho o retorno. Esses são pontos, mas é realmente muito bom, cara. Tem horas que você fica assim. Tem horas que você passa um tempo e. Ah, não, mas essa baleia não existe. Entendeu? É impressionante, cara. Tem momentos impressionantes mesmo no filme. Realmente vale a pena. Belíssimo. Gostei pra caramba. E então, vamos lá, né? Vamos agora seguir para a sobremesa, o momento em que a gente dá alguma dica. Só que agora, esse é como um season finale, a gente vai fazer uma edição especial, né? Opa. A gente vai falar do Mexido Top 10 2022. Olha aí. São as 10 melhores de qualquer coisa, porque estamos mexidos. É isso aí. Nós somos um mexido digital, então são 10 escolhas, né? De cada um, 10 escolhas minhas, 10 escolhas suas, né? De coisas que a gente acha e gostou esse ano e recomenda, até pra gente também aproveitar para fazer uma retrospectiva, né? Então vale tudo, pode escolher seriado, filme, então é isso aí, eu tô com a minha listinha pronta aqui. Manda ver, então manda ver. Então vamos lá, eu vou alternar aqui, né, a lista, lembrando que a minha lista não está em ordem do que eu gostei mais, na verdade eu botei em ordem cronológica aqui quase. E aí eu vou alternar aqui, eu vou começar com um jogo que praticamente foi o único jogo
significativo que eu consegui jogar esse ano, porque me custou demais, eu fiquei quase 6 meses jogando esse jogo, ou mais. Nossa. E depois vou para os seriados e filmes. Então, lógico, tenho que falar obrigatoriamente, qualquer lista de 2022 minha, dos top, tem que ter Elden Ring. Não tem jeito, não vou deixar de fora. Já tinha botado na lista do primeiro semestre, né? E mesmo sem terminar o jogo, mas vou botar aqui na lista de 2022, até porque ele também foi premiado com o jogo do ano lá no Game Awards. E vale demais, é um jogaço, é um jogo que foi lançado aí tudo quanto é plataforma, menos Switch, né? E, e vale a pena demais. Eu joguei no PC, inclusive a gente está com um quadro novo agora aqui no podcast, né? Por conta das aventuras do Jeff, que ele finalmente está se aventurando lá no Elden Ring. E aí é um jogo, cara, que para quem é fã da série Souls é obrigatório, né? Verdade. Agora, o legal dele é que ele, pelo fato e ele é a combinação, né, de toda a saga Souls, no sentido assim, de finalmente termos um mundo aberto, consistente, um mapa gigantesco e falar assim, o cara te joga lá e se vira, explora, se vira, entende a história, daquele jeito que a gente gosta. E além disso, é um jogo um pouco mais acessível em vários aspectos. Ele traz algumas melhorias aí de usabilidade, digamos assim, né? Para ajudar a galera que nunca experimentou igual você. Então tem que estar na minha lista. Tem mapa. Tem mapa, é verdade. Tem mapa. Olha aí, novidade total. Segundo item da lista, agora vamos para uma série, então. Ruptura. Também não podia deixar de falar dessa série que, para mim, depois de todas as séries que eu vi no ano, continua sendo a melhor de todas. Ruptura, esse seriado aí da Apple TV Plus, né, que eu gostei demais, ele faz uma questão, tem aquela história, né, de que, e se você pudesse assumir outra personalidade, viver outra vida separada quando você chegasse no trabalho, né, porque a gente sabe que o trabalho a gente passa a maior parte do tempo ali e tudo, e aí o seriado brinca com isso de uma forma bem literal mesmo. Existe uma tecnologia, um chip que você implanta que quando você entra num prédio lá, aí ali você deixa a sua vida anterior para trás e vive uma vida como se você nascesse ali no escritório, né? Então ele usa isso de forma muito inteligente, o seriado, ele tem essa questão do corporativismo e às vezes o culto, né, à empresa, e é quase uma seita, né, a empresa dos caras. Então muito legal esse seriado, vale muito a pena. Para quem não curtiu, ainda tá lá, né, na Apple TV Plus. Aí agora eu vou para um filme, então vamos lá, eu vou falar do Não Olhe, lá do Jordan Peele, né, um filme bem surtado em alguns momentos, mas um surtado bacana, e é uma obra de, assim, uma carta de amor ao cinema, né? E ele usa metáforas bem legais nessa questão do cinema, e também tem essa questão, lógico, dos perigos, né, para as pessoas que fazem parte dessa indústria, que se expõem, é como se o cinema fosse realmente uma fera, né? Não só o cinema, mas a mídia em si, né? A persona pública é uma coisa que devora as pessoas. Então, muito legal o filme, recomendo demais também para quem não viu. Vamos para outro seriado, esse agora da HBO, A Escada, um seriado que eu falei demais aqui no podcast, um dos últimos grandes seriados que eu vi na HBO, lógico que eu não peguei A Casa do Dragão, ficou com você, né? Mas infelizmente a HBO tá caindo demais aí, tá passando por uma crise, né, no streaming dela. É uma pena, porque essa série é muito boa, baseada lá na história verídica do cara que foi acusado de matar a esposa, e aí precisa se defender no tribunal e tudo, sendo que algumas pessoas da própria família se voltam contra ele e tudo mais. Então, muito legal esse seriado, um drama, né? O Colin Firth, né, que é o ator, tá muito bem, o cara, nossa, impressionante, ele muito legal, muito bacana, recomendo demais. Vamos para outro filme agora, né? Você tem o Top Gun Maverick aí. Excelente. Para mim também, assim como o Avatar,
foi um filme que justificou a existência do cinema ainda. Por que o cinema existe? Porque também, tecnicamente, é um filme excelente. É um filme que, assim, que te deixa grudado na cadeira do cinema e faz você acelera, né, a sua pulsação e as cenas de batalha dos aviões, é tudo muito, muito bem feito, muito bacana. A história é muito melhor do que o primeiro filme, né? A gente falou, quando eu falei aqui, eu falei assim que dos raros exemplos que você pega uma continuação aí 30 anos depois e o filme é muito melhor do que o primeiro. Sendo que o primeiro é idolatrado, né? É considerado assim um clássico da sessão da tarde e tudo mais. Esse consegue ser melhor, né? Dá mais sustância para o personagem do Tom Cruise. Então, muito bacana mesmo, muito legal esse filme. Para quem não viu, não pode perder. Vamos para outro seriado agora, outro da Apple TV Plus, Blackbird, né? Uhum. Uma série da Apple TV Plus também. Essa é um pouco com a temática um pouco mais pesada, de crimes e tal, serial killer, mas também muito bacana. A qualidade de atuação é top, top mesmo. Você tem ali a dupla de protagonistas, né, os caras. Inclusive, né, o que faz o papel do serial killer é um cara que ele é mais escalado para papéis de nerd. Inclusive tá lá no Cobra Kai, ele faz o papel de um nerdzão e tal. Mas nesse seriado não, ele faz o papel de um cara que é acusado de ser um serial killer e o cara assim, ele se transfigura no seriado, é impressionante. Ele convence e tal. Né? Você tem o Taron Egerton também nesse seriado, que está muito bem com o papel do cara que tem que ir para a cadeia. Quer dizer que, na verdade, ele está na cadeia e ele recebe a proposta assim, ó, se você se aproximar desse serial killer e conseguir alguma prova, né, de que ele é o serial killer mesmo, né, e você vai conseguir ser libertado. Então, o Taron Egerton está muito bem nesse seriado. Muito bacana, lá na Apple TV Plus. Vamos para outro filme. Você tem aí o Pinóquio, de Guilherme Del Toro. Esse é um filme que eu acabei de ver, o filme. Estreou faz pouquíssimo tempo, né? Agora no final do ano. E ainda nem fiz a crítica. Vai sair na semana que vem a crítica desse filme aqui no Mexido. Eita! E vai sair na semana que vem. Mas eu já tinha que botar na lista, até porque vai ser o único filme de animação da minha lista, né? Uhum. E eu acho que é um gênero bacana, que a gente tem bons exemplares sempre, todo ano, mas é um filme muito bacana, né? E é um filme que deu um tapa, na verdade não foi um tapa de luva, ele deu uma tijolada rodando nas costas da Disney, porque a Disney lançou, né, em setembro lá o Pinóquio live action lá na Disney Plus e foi um fracasso total, né? Um fracasso total com Tom Hanks. E Quem olha que diria, assim, né? você tem aí, né? O Tom Hanks, infelizmente, ele tá numa veia um pouco ruim, coitado. Eu sou muito fã dele, mas ele pegou uns filmes aí que eu vou te falar. E a Disney, assim, ela foi naquela pegada clássica, né, ultrapassada, né, e tal. Eu não vi o filme ainda. Inclusive, eu estou pretendendo ver para poder fazer a crítica também, para comparar os dois. Mas o Guilherme Del Toro, não. Ele, como... E o pessoal pode falar, mas como, né? Esse do Guilherme Del Toro é da Netflix, né? Como? Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque eu vou falar na crítica, né? Mas é porque o Pinóquio já é domínio público, né? Tem a questão de patente e tal, expira. Você não pode, né? Não só patente, como direitos autorais. Você não pode, passou um tempo lá, é domínio público. Então, o Pinóquio é um desses. Por isso que qualquer pessoa pode fazer um filme do Pinóquio, se quiser. E aí o Guilherme Del Toro decidiu fazer na pegada Guilherme Del Toro. Então é um filme com uma pegada um pouquinho mais sombria, mas é um filme com uma história, cara, extremamente cativante, a visão que ele teve. E você tem ali mistura da questão política, a questão da guerra que ele usa, né, fascismo. Cara, é assim, belíssimo. E olha que eu não sou tão fã de musical, e esse é um filme musical, ele tem alguns. Caramba, eu não sabia. Ele tem algumas umas músicas, mas coisa bem de leve mesmo, nada assim, né? E a animação é belíssima, né? Stop motion. Nossa, cara, é um filme fantástico, recomendo demais para todo mundo, né? E ele não é para criança, assim, eu acho que são 12 anos, né? A censura dele.
porque ele tem algumas, como eu falei, algumas temáticas um pouco mais pesadas, ele trata de vários temas, mas é uma reinvenção, né, dessa história do Pinóquio muito bacana. E você tem também as vozes de pessoas bem famosas, e aí você tem o Ian McGregor como Grilo, ele está muito bem no filme, muito legal, super recomendado. E aí, estamos chegando no fim, já vamos para o 8, né, o número 8 aí da minha lista, que é outra série, que é o The Old Man. Sim. É uma série que eu gostei demais, que eu assisti tá lá no Star Plus, né, para quem quiser. Muito bacana esse seriado, a história de um cara que é um old man mesmo, um velhinho, é um agente secreto aposentado, tá escondidinho na dele, né, e de repente acham o cara. E aí ele precisa meio que voltar ativa, entre aspas, para poder fugir e também evitar que cheguem na filha dele. E é aquele seriado com uma história muito bem escrita, apesar de não ter tanta ação, né? Apesar de ser de agente secreto, ele é mais voltado na questão do confronto de ideias, confronto de, né, os diálogos são muito bem escritos, então é um seriado que vale muito a pena mesmo. O último filme da lista, né, número 9 aí, não podia deixar de ser o Avatar, né? Eu, como bom amante de blockbuster, na minha lista tem que ter, já tem Top Gun Maverick, tem que ter o Avatar também. Então, Avatar, o Caminho da Água, Tá super certo. recomendado, né? Não vou falar mais nada porque eu já falei tudo que tinha para falar do filme. E para fechar, mais uma série que na verdade é uma série de antologia aí do Guilherme Del Toro, eu fiz a crítica também lá no Mexido. Infelizmente não apareceu no podcast porque estava na semana que a gente estava no departamento médico. Foi. Foi. Mas, de qualquer forma, é o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, que é uma série de antologia de terror dele, né? Lembrou muito algumas séries clássicas. Teve uma que eu gostava muito que chamava Mestres do Terror. Uhum. E também, se você lembrar daquelas bem antigonas lá, você tem, né, também aquela Contos da Cripta. Lembrou demais aquilo, que é aquele terrorzão bem raiz mesmo. Então é criatura e muito efeito prático, né? Nada de e não tem essas coisas. Hoje em dia aquelas coisas de espírito, tudo né? E premonição e sei lá o que. Não, é aquele terrorzão mesmo das antigas, cine trash, aqueles lá. E lógico que Guilherme Del Toro com cheque em branco da Netflix, né? Porque é uma Aí. série da Netflix, e aí, gastando rios de dinheiro, ele faz o papel tipo de um host dessa série, que apresenta cada episódio com um prólogozinho e com a apresentação do nome do diretor e tal. E tem duas histórias dele, inclusive, né? Duas histórias curtas dele que são adaptadas, e ele não dirige nada, mas tem histórias dele, então bem bacana para quem é fã de terror clássico, para quem gosta, né? Lógico, ficando avisado, muito sangue, muita coisa assim, não é recomendado para crianças e tal, ou para quem não gosta disso. Mas não é aquela coisa do terror mais clássico, década de 80 e tal, que não é também aquela coisa assim, como é que eu vou dizer, não é nada de psicopatia, aquelas coisas perturbadoras, sabe? É mais assim, criatura, né? Uhum. Maquiagem, e tem muito efeito prático legal, vale muito a pena, né? E com isso aí eu fecho a minha lista do meu top 10, as minhas 10 escolhas, né? Não quero me estender demais e vou passar aí pro Jeff agora. Eu tô curioso, porque ele não me revelou, é surpresa. Não, é surpresa. A brincadeira aqui né? A gente tentou, essa foi uma excelente sugestão, a gente manter dentro dos reviews que a gente fez, né? Ao longo do ano. Então, vamos lá, vamos para os 10, que tem umas menções honrosas, mas é coisa rápida, eu juro. Bom, a gente já vai começar com Lower Decks, né? A animação que tá lá na Paramount Plus, que é uma ótima porta de entrada para o mundo Star Trek, né? E quem é fã vai rolar de rir. A série da primeira, segunda, agora está na terceira temporada, a série vai ganhando, né? Um desenvolvimento, uma velocidade. A protagonista no início ela começa bem irritante e ela vai melhorando assim como os colegas, né? Dela. O segundo, respeitando aquela questão, não é
o que eu mais gostei, né? Mas é o que foi aparecendo aqui. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo, filme muito louco, com uma pegada bem indie, mas bem divertida, sobre viagem no tempo, sobre filosofia, sobre cultura pop, luta, e algumas questões muito legais. Eu curti pra caramba, foi Legal, excelente. esse aí tá grande candidato a premiações mesmo, né? Tá aparecendo em Sim. várias listas. Sim, excelente, eu recomendo muito, né? Aí a segunda é a outra série também da Paramount, que é o Strange New Worlds, que é a pegada mais Star Trek clássica, né? Então foi uma outra surpresa excelente, eu curti pra caramba. São histórias que respeitam muito o climazão de Star Trek, né? Já que a gente não tem tido uma boa colheita na parte do Star Wars, a gente aí tem uma menção honrosa. Eu acho que realmente a parte Trek, eu acho que o mundo tá precisando mais de Star Trek menos Star Wars, talvez, não sei, né? Aí a gente corre para um livro que é o 2041, como a inteligência artificial vai mudar a sua vida nas próximas décadas, do Kai-Fu Lee, né? É um excelente, eu diria que não é só da TI, né? Quem é da TI, eu acho que vale muito a pena ler, mas eu acho que todo mundo que tem um pouco de curiosidade sobre não só o futurismo, né? Às vezes ele entra nos detalhes técnicos, mas não muito profundamente, né? Ele joga um nível quase para chefes, né? Mas é excelente leitura, eu diria que é uma obra-prima, né? É muito, muito legal e agora está em português, né? Aí a gente corre para o The Bear, né? Que é o urso, né? Que está lá na Star Plus, que, nossa, que série, que é porrada. Falamos no episódio anterior, né, do podcast. Exatamente, é uma série que é porrada, é humor, reflexões, toca em assuntos pesados, mas definitivamente não é à toa que tá sendo uma série muito falada, né? E não é à toa, sabe? Eu acho que é uma série que tem um potencial muito bom. Vamos ver se eles não deixam cair a batata, né? Na segunda temporada é excelente, curti demais. Aí a gente corre para outro filme, O Homem do Norte, excelente filme, nossa, que é uma releitura do clássico real, né? Do Hamlet. Então, cara, que filme porrada, mas ele tem um plot twist, tem uma visão, inclusive tem a Taylor-Joy também. Cara, que filmaço, que filmaço não só pela violência, não é isso, ele consegue ir mais além disso, né? Então, filmaço. Um filme, cara, totalmente indie, né? Que eu achei muito legal. Eu acho que é um filme que pode ajudar algumas pessoas. Eu acho que tem uma reflexão bem bacana. O Cha-Cha Real Smooth, né? O próximo passo que tá lá na Apple TV. Cara, que filminho bacana, bonito, cara. Realmente eu acho que ele toca sobre assuntos difíceis, mas é engraçado, ele é sensível, sabe? Um ótimo filme, valeu muito a pena, foi uma ótima surpresa. Aí a gente vai para outro, aí você vê que esse filme a gente vai andando entre Sapatinho Verde e drama, né? A gente cai na série 5 Dias no Hospital Memorial, cara, que série punk, de uma história punk real, né? E que, nossa, eu diria que seria tipo o Chernobyl desse ano, né? Muito boa, é pesada, tá? Não é uma série fácil, mas, cara, você aprende muita coisa. Então, eu gosto de uma série que não é só sofrer, né? Você aprende algo no processo, eu acho que você fica mais rico como pessoa no final dessa série. Mas mudando esse assunto, aí a gente pega um penúltimo filme, que é o Trem Bala, né? Que, cara, que filme divertido. É um filme de porrada, comédia, muito engraçado. Eu não dava nada pelo trailer. Eu falei, não, isso aí vai ser CGI chata pra caramba. Cara, o Brad Pitt tá muito engraçado. A galera que tá participando também é excelente, eu recomendo muito. E aí a gente tem uma polêmica, porque num ano que teve tanto drama, eu fiquei na dúvida entre o Tic Tac, Defensores da Lei, porque foi tão inesperado, foi um sucker punch,
ou O Pacificador, que também foi outra série, que é uma comédia, só que é o Pacificador que tá, acho que tá no Star Plus. Ai, meu Deus do céu. Não, é da HBO. Não, HBO, é verdade, É cara. DC. É isso, exatamente. A HBO tá tão maluca que vai saber se vai continuar ou não. Mas, cara, que série engraçada, cara. É uma série engraçada. Ela tem momentos dramáticos, tem momentos de terror. Cara, assim, então eu vou estar roubando aí no Tic Teco e o Pacificador. Aí menções honrosas muito rápidas. Aventura, For All Mankind, que é, né, coraçãozinho, mas é a terceira temporada, tem lá seus problemas. Comédia Carbon Animations, que é dos desenhinhos que eu adoro do Elden Ring. O The Boys, né, que é violento e tudo, mas eu acho que já tá querendo já chegar no final. De livro, Billy Summers, do Stephen King, muito bom. O drama, o Chefe, dica sua, aliás, o Argentina 1985, Andor, né, do Star Wars, que tá dando um outro nome. A Casa do Dragão, que não é ruim, é bacana, mas também, né? Né? Doce lá com o Ben Affleck. Tokyo Vice lá na HBO também, que é muito bacana. E Chernobyl Lost Tapes, que, né, foi bacana. O Drive My Car aqui, tem gente que curtiu, né? Mas sapatinho ver. Já virou 30 a lista. Não, sem limites. Eu juro que tá acabando. Jogo Gran Turismo. E pronto. Porque foi difícil, foi uma lista Você tá difícil. que nem discurso de Oscar mesmo. Então... e aí acabou. Eu acho que, né, depois a gente faz eu faço o resuminho lá. E agora, então, a gente depois de terminar os 10 mais ou menos, 10. Agora a gente entra no Dobradinha no Baião, o momento que a gente vai fazer o Dobradinha ao vivo, né, sobre algum projeto, e estamos no capítulo do Elden Ring. Rapaz, eu vou te falar, e viu? aí, onde é que você tá no Elden Ring? Então, isso é uma boa pergunta, porque nem eu sei, né? Tipo assim, nem eu sei. Eu sei, porque eu tô aprendendo a usar um mapa, porque é tanta coisa pra fazer, gente, tanto lugar maluco, que esses lances... E olha que você já pegou a versão mais soft do mapa. Quando eu tava jogando o jogo, tudo bem que eu peguei também a versão mais soft, porque no início ele não marcava os vendedores e nem os NPCs no mapa. Você tinha que lembrar de cabeça. Aí é lógico, eu ia na internet, né? Naquele Extra Life lá que eu te recomendei, que é um site, fonte de tudo da série Souls, pra olhar onde que tava os caras. Não, e eu vou te falar, cara, mesmo assim, tem uns lugares que você fica assim, cara, aí você vai, que lugar é esse? Aí você entra numa caverna. Caraca, gente. E aí o mapa some. Some, exatamente, você não. Aí você vê que, epa, não tá bom pra mim. Aí você vai embora, só que você quer voltar. E é um mapa meio 4D, é um negócio assim, que tem vários níveis, é meio. Exatamente, então eu tô aprendendo no mapa como marcar. Cara, gente, usa a luzinha, como é que é? O marcador, né, no mapa lá. Então. Nossa, é coisa linda de Deus aquilo ali. O marcador, você botar os pontos de interesse, sabe? Faz um script. Porque, não, eu tive uma conversa com o cara de cachorro, aí depois, sabe? Enfim, aí fui fazendo outras coisas, aí eu, nossa, olha o que é aquilo, aí... Então, como eu tenho um probleminha de objetividade, então aí eu tô aproveitando. Não é cachorro, não, é lobo. É um lobo esse cara. É o lobo, isso. Perfeito. E aí eu fui deixando as marquinhas no mapa, aí, poxa, já tava... Nossa, tá ajudando. Só que se você deixa 200 marquinhas, depois fica confuso. Aí no seu horizonte fica cheio daquele, né? Aí não dá. Você não sabe pra onde você vai. Com moderação, né? Com moderação. Então, cara, e tem aquela outra questão, né? Que é cavalo dado não se olha os dentes, né? Será? Porque você vai fazendo as coisas, você vai ganhando coisas. Você fica, opa, beleza. Cara, nem sempre é aquela questão que a gente já tinha conversado, né? Assim, pois é. Como eu te falei, o Elden Ring, o que acontece, né? Você pega itens de todas as classes, porque o jogo é um jogo que te dá a liberdade de ser qualquer classe, guerreiro, mago, arqueiro. E basta acreditar, né? É Xuxa, né? Você pode tipo ser o que você quiser. E aí, inclusive,
Inclusive, tem como você, durante o jogo, você resetar seus atributos e mudar de classe. Então, Verdade. assim, é importante você ter itens de todas as classes? Sim, se você quiser mudar. Se você fala assim, Sim. um dia eu vou querer ser um mago, aí guarda então as roupinhas boas de mago. Mas aquelas coisas comuns, né, que você vê assim, não. Agora, é uma roupa que caiu de um boss, né, de um chefão, não vende, cara. É uma arma que caiu de um chefão, não vende, porque depois É. não tem volta. Aí só no New Game Plus. É. Spoiler alert, só depois de 100 horas, dependendo do que você for fazer no jogo. Então, Uhul! é complicado você falar assim, meu irmão, né? Ixi, agora, tô aqui nos 50 horas e vendi o item que eu queria. Já era, acabou, não tem volta. Então, Você não consegue comprar de volta, né? Que nem não alguns jogos. consegue, Não não consegue. tem. E Não consegue. outra, é, você. A questão dos consumíveis, eu já acho que é mais tranquila. Eu, por exemplo, né, meu estilo de jogo não é muito de usar item consumível, aquelas bombinhas, dardo, sei lá o que. Eu acho que confunde demais, porque você tem que ficar mudando demais lá no seu acesso rápido, aí você tá no meio da Sim. batalha, aí fica desviando e. Não, eu gosto ali no acesso rápido de 3, 4 coisas no máximo, porque na hora né, do pega pra capar ali, do quebra-pau, não tem como, velho. Você não. É. É. Esses milissegundos é a diferença entre a vida e a morte no Elden É. Ring. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo. E carregar só o necessário mesmo. Não, e aquele Golden não sei o que quebra e dá pra virar é, runas, né? Aquilo ali, cara, era um Ah, negócio sim. que eu tinha ignorado, né? Assim, não, depois eu olho isso. Eu tinha um montão. Tinha muito. Então, A vez que você mostrou o seu jogo, eu te falei, cara, você tem uns 4 níveis. Foi assim, né? Você passou de nível foi, umas 4 vezes com o que você tinha foi. juntado lá. O Aí, legal desses é porque é bom você não. Você usa só até completar a passagem de nível. Por quê? isso, Porque às vezes você precisa deles para comprar uma coisa com urgência. Ah, meu Deus, acabou minha isso. flecha. Você tem que ter, né? É É, aquela coisa, quem poupa tem. é. Mas aí, por exemplo, também não é recomendado, sei lá, mais pra frente no jogo, você vai ver, para passar de nível, sei lá, é 30 mil, 40, 50 mil runas. Aí É. você tá com 49 mil e fala assim, não, eu vou sair andando aqui, né? Não, Aí, doido, usa um, vai pra 50 mil, passa de nível, depois você anda, pra você não é, correr o risco de perder. Então, melhor é coisa. importante. Aí, pois aí eu tô nessas. Cara, tem altos lugares pra eu ir e eu já descobri que vender não é legal, a maioria das vezes. É só consumir mesmo. E agora tem. Cara, tô curtindo pra caramba, mas eu Legal. tô brigando com o mapa, então tô aprendendo aí e fazendo Normal, notas. Eu tô normal. fazendo notas. Depois daqui eu tenho que ir aqui, não sei o quê. Então, cara, tá excelente. Jogaço, Legal. jogaço. Recomendo Bom. demais. E vamos pro petiscos, momento em que a gente fala um pouco sobre o que tá por vir. E tu aí, Michael, o que você tá, que tá vindo aí para o ano Então, que vem, né? pois Praticamente, né? é. Ano que vem. Agora, na verdade, não. A gente ainda tem algumas semanas. Isso. O mexido não para, o mexido não entra em Não para. recesso. Isso, O isso. mexido, desde 2013 aí, né? A gente nunca deixou de colocar post no ar e tá continuando. O que vai parar é o podcast. Mas aí o que vem pelo mexido aí, né? Nas próximas semanas. Eu, como falei, vi o Pinóquio do Guilherme Del Toro, lá do Netflix. Vou fazer a crítica na semana que vem. E tô pensando em fazer uma dobradinha de críticas de Pinóquio. Boa, Porque eu boa. também passou, né, o filme da Disney, porque como foi um fracasso total, a gente meio que ignorou ele. Foi. Só que até para fazer esse contraponto, essa comparação, eu acho que vale a pena assistir, né? E aí eu vou ver se vale a pena a crítica ou não, né? Se é Uhum. justificado, mas eu vou tentar assistir também esse do Disney Plus lá com o Tom Hanks. Até porque eu tenho que assistir todos os filmes do Tom Hanks, né? É uma parada que, independente do filme, eu tenho que ver. E aí também tem aquelas resoluções de fim de ano. Eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. Eu E também. aí eu tenho que terminar o da Coroa, Uhum. né, o The Crown, quinta temporada, tá muito bom. Falta um episódio e meio. É assim, né? Ratinho. Quem não tem tempo é assim, vê pela metade e tal. E aí, tamo aí no finalzinho, mas tá muito boa essa temporada, super recomendado.
E o Shantaran, né, que eu dei uma paradinha para alcançar e tô correndo atrás agora, porque são 12 episódios do seriado lá da Apple TV Plus. E esse eu quero terminar esse ano também, porque, né, para não deixar para o ano que vem aí. É isso. Isso aí. E eu tô no White Lotus, né, que era uma série que realmente ficou para trás. Primeira temporada, o Dropout. Que, cara, teve os fatos que ocorreram, né, com a mulher lá, e recentemente, né, e que o pessoal tem falado muito bem do Dropout, e sim, né, sim que eu quero terminar a segunda temporada, que realmente eu tô assim, gente, não, resolução de ano novo, tô nesse nível, tá nesse nível aí também. Tô nesse nível. E tem umas coisinhas como Bad Sisters e aí vai, né? Isso aí a gente. Vamos. As cenas dos próximos capítulos, né? É isso aí. E eu acho que então é isso. Temos um episódio. Agora deixa eu te falar. A gente não pode terminar uma temporada de, né? Uma season finale sem ter, né? Aquele famoso, né? Cliffhanger. Qual que vai ser o nosso cliffhanger dessa temporada? O que a gente vai deixar de suspense aí? Não sei. Talvez, bom, talvez seja assim. Será que o Baião de 2 Bits vai voltar para a segunda temporada em 2023? Boa pergunta, cara. Boa pergunta, hein? Eu não sei responder ainda, você sabe? Não sei mesmo porque, né? É aquela coisa. Eu não vou mentir pra você não, Michael, na boa. Acho que uma coisa que me tranquilizou esse final de ano é que vai ter o especial de final de ano do Roberto Carlos. Então, e quando não teve o especial de final de ano do Roberto Carlos... entrou na pandemia, né? A gente entrou na pandemia e quase começou a Terceira Guerra Mundial. Olha aí. Olha aí. Então, olha aí. A gente não sabe. Então vamos deixar esse suspense no ar aí. Boa! Será que volta o Baião de 2 Bits? Será? Boa, gostei. E aquela coisa, né? A gente tem que agradecer a galera que participa, dando sugestões, né? Os comentários, né? A galera que chega mais e manda no WhatsApp, assim, pô. Inclusive, se você quer que continue o Baião de 2 Bits, se manifeste nos comentários, quem sabe, olha aí. Isso aí, ó, tá valendo. Pode ser tanto no blog também, enfim, nos vídeos a gente vai tentar dar um jeito aí. Excelente ideia e é isso aí, né? Então a gente vai agradecendo aí, graças a Deus mais uma temporada aí, né? A gente vai tentar seguir as orientações do nossa primeira temporada, mas a gente conseguiu fazer 26 episódios, né? Exatamente. Tá melhor que muito seriado aí. Exatamente, vai tentar garantir os 3 pontos e garantir a classificação aí para a próxima temporada, né? Né? E é isso aí. Já que o Hexa não deu, então né, a gente quer se classificar aí para a próxima temporada numa nova divisão aí, né? Isso aí. Então, brigadão, Michael, mais uma vez. Jess, aquele abraço. Aquele abraço e vamos que vamos. Falou!